Ouvi com muita atenção a fala de nada mais, nada menos do que o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que ocupou de forma meio constrangida, meio atrapalhada, mas sempre agressiva, a tribuna da Câmara há pouco, para, mais uma vez, instilar o ódio, para, mais uma vez, propagandear e insinuar a hipótese de que as urnas eletrônicas poderiam ter problemas e, mais uma vez, amplificar o conflito e o ataque contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele que é o líder informal do governo Bolsonaro na Câmara, teve uma frase bastante sincera alguns anos atrás, onde ele dizia, presidente Marcelo, que para fechar o Supremo bastaria um cabo e um soldado. Vejam onde está parado o nosso país. Deputada Alice Portugal, deputado Paulo Ganimi, que partilham conosco aqui da mesa dos líderes que estão conduzindo as bancadas neste momento. O Brasil vive uma das mais profundas crises econômicas de toda a sua história. Esta crise econômica que gera muito desemprego, que trouxe a fome de volta ao país, que gera queda vertiginosa no poder de compra dos salários, que assiste de braços cruzados um processo de explosão inflacionária que é puxado, dentre outras questões, por uma política absolutamente irresponsável de formação de preço dos combustíveis no país, que foi a escolha de Bolsonaro de dolarizar os preços dos combustíveis. E nisto eu quero fazer um parênteses rápido. Se Lula for escolhido pela maioria do povo brasileiro para governar o país, no dia seguinte, Lula altera esta política de preço de combustíveis. Nós não vamos manter a dolarização do preço dos combustíveis. E aí sim, o diesel, a gasolina, o gás de cozinha vão baixar de preço sem nenhum artificialismo, sem nenhum tipo de intervenção inadequada na economia, mas com a adoção de uma política de preços correta para os combustíveis. Mas eu dizia, Bolsonaro assistiu de braços cruzados e assiste de braços cruzados esta explosão inflacionária no país. E sempre apostou na ideia do conflito. Aliás, o programa principal do governo Bolsonaro, e para quem tem lido, acompanhado e estudado a temática da guerra cultural, e muitos livros, muitas reflexões estão postas nesse tema, o governo Bolsonaro é um governo que não governa. Na verdade, o ato central, a política central do governo Bolsonaro é exatamente alimentar a guerra cultural, alimentar os conflitos, alimentar as brigas desnecessárias, inventar pautas conflituosas para tentar distrair parte da população que seria engajada nas suas redes sociais por esta lógica, né, de uma política polarizadora permanentemente e uma política que não resolve os problemas reais. Ela não arruma empregos, ela não melhora a educação, ela não enfrenta a pandemia de maneira correta porque ela prioriza a guerra cultural contra as vacinas, naquilo que se chama negacionismo, né, do ponto de vista da intervenção, mas isso veio o tempo todo. As vacinas, por exemplo, primeiro, não eram compradas quando estavam disponíveis. Segundo, houve uma propaganda intensa de todos esses líderes, dos filhos do presidente, do próprio presidente, sempre fazendo propaganda contra a vacina. E agora, ao final, inclusive com esta bobagem de tentar impedir as crianças de serem protegidas com a vacinação. Então, qual é que é o dilema do Brasil hoje, quando nós assistimos uma fala como esta, lamentável, do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro? É que o Brasil, sob Bolsonaro, não tem mais perspectiva de resolver os problemas reais do povo brasileiro. E nós que estamos costurando a candidatura Lula de forma ampla e respeitando outros candidatos que também querem mudança, como é o caso de Ciro Gomes, nós temos que ter esta capacidade de construir um amplo movimento popular
de forma muito plural, em defesa da democracia e da retomada do crescimento econômico em torno da candidatura Lula. Esta é a nossa tarefa, daqueles que estão debruçados como eu, sobre esta que é a grande saída, do meu ponto de vista, para o nosso país. Nós temos que retomar a capacidade de fazer um governo que governe o país, que tenha uma política econômica para este país, que retome o desenvolvimento nacional, que retome o respeito à cultura, que retome os investimentos em educação, que retome o programa Mais Médicos, ou seja, um governo que governe e que abandone o conflito, a intolerância e o ódio e que proponha uma unidade efetiva na diversidade para os brasileiros defenderem um projeto de recuperação do país. Eu peço só 30 segundos para concluir, presidente. O que o Brasil precisa é de solução para os brasileiros. E solução para os brasileiros significa mais emprego, comida na mesa, retirar de novo as pessoas que entraram no mapa da fome. E para isso não adianta fazer o que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro fazem. Não adianta ficar desrespeitando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que governar. Não adianta mentir que a urna eletrônica tem problemas. Nós temos é que fazer uma eleição limpa, sem fake news, sem mentiras e onde a vontade majoritária do povo brasileiro seja respeitada. Eu espero que seja em torno da candidatura do presidente Lula.